Olá amigos, quero cumprimentá-los para o estudo dessa quarta-feira, dia 12 de agosto, com o título Aplicando a Palavra de Deus. O título da semana é Compartilhando a Palavra. O título geral do trimestre é Fazendo Amigos para Deus. Para fazermos amigos para Deus, precisamos demonstrar que confiamos em suas grandes promessas. E essas promessas estão explicadas, descritas na santa palavra de Deus. Por isso que a nossa fé nessas promessas torna-se um ponto muito importante em nosso testemunho. Quando vamos testemunhar ou fazer amigos para Deus, geralmente as pessoas elas nos olham, nos veem, querem ver se nós temos conteúdo para transmitir a fé que estamos dizendo que temos. Por isso é importante que na palavra nós tenhamos essa fé confirmada. Confiamos na palavra. A palavra mostra as promessas divinas para a nossa vida. E por isso, nós teremos assim uma base concreta para falarmos dessas promessas que estarão na palavra. Números 23, 19, está escrito assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E a pergunta, acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Quem conhece a Deus tem confiança em suas grandiosas promessas. É contada a história que alguns garotos estavam na rua conversando sobre os seus pais. Um deles disse assim: olha, meu pai, ele conhece o prefeito da cidade e ele é muito bem quisto pelo prefeito da cidade. Nesse instante, o reverendo, pai de um dos meninos, ele estava de longe, se aproximou e ouviu a conversa dos meninos. Ouviu quando o primeiro menino disse: meu pai conhece o prefeito. Ninguém fala nada de mal contra o meu pai porque ele conhece o prefeito. O segundo menino disse: olha, o meu pai conhece o governador e ele já teve muitos benefícios que o governador deu. Um terceiro menino disse: meu pai conhece o chefe de segurança do estado. Ninguém prende meu pai. O filho do reverendo ficou pensativo, olhando os meninos conversando, e ele disse: meu pai conhece Deus, e Deus nunca falhou com o meu pai. Todos ficaram em silêncio, porque essa afirmativa superava todas as outras. O reverendo, que estava escutando a conversa, marejou os olhos de lágrima e agradeceu a Deus, porque ele conseguiu, pelo seu testemunho, mostrar ao filho a sua confiança plena em Deus e em suas promessas. Quem conhece Deus, conhece e confia nas suas promessas. Nós temos aqui uma pergunta para a lição de hoje. E nessa pergunta, a pergunta diz o seguinte: como dois versos que nós temos aqui, como esses dois versos podem nos ajudar a entender de forma assim diferente, porque os dois versos falam de promessas diferentes. Como esses dois versos podem nos entender como Deus ele pode nos ajudar? Como esses versos podem impactar a sua vida? E o primeiro verso é 1 João capítulo 1, versos 7, 8 e 9. Diz assim: se andamos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dizemos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o primeiro verso. O primeiro conteúdo a ser analisado. O segundo conteúdo está em Filipenses 4, verso 13, depois do verso 19. Diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Depois do verso 19, Paulo diz assim: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as riquezas da glória em Cristo Jesus. Esses dois versos falam de promessas diferentes. Agora, como essas duas promessas podem nos ajudar a confiar mais em Deus
e como elas podem impactar a nossa vida. Vamos então dizer que João ao escrever, ele diz que Deus perdoa os nossos pecados. Paulo ao escrever, ele diz que o Senhor Deus supre as nossas necessidades. Esses dois versos, na verdade, por terem promessas diferentes, têm um vínculo só. E esse vínculo é: Deus é poderoso e bondoso. Poderoso para nos perdoar os pecados. E ele, ao mesmo tempo, ele é assim poderoso para suprir nossas necessidades. O ser humano não merece bem nenhum das mãos divinas, mas Deus perdoa os pecados e ajuda o ser humano ainda a enfrentar suas dificuldades. Eu me lembro que tinha um parente que ficou com uma situação assim muito delicada, ficou com paraplegia, não movia nada da cintura para baixo. Ficou no hospital 7 meses e quando saiu do hospital estava com escaras grandiosas nas costas e nas nádegas, provocado pela posição de ficar constantemente a pessoa deitada. Pois essa pessoa, eu tinha que ir na casa dela para colocá-la numa cadeira de banho e para levá-la até o banheiro para que a minha esposa pudesse dar um banho nela. Senhores, eu confesso, eu sou muito enjoado com respeito a odor forte. Mas por causa do amor que tinha a essa pessoa da família, eu me sujeitava a pegar essa pessoa com todo o odor das escaras de carne apodrecida, misturado com as necessidades fisiológicas, para colocar essa pessoa e levar até o banheiro. E eu fiquei pensando o seguinte: puxa, o ser humano, ele é tão assim inconsequente, ele peca tanto, ele não tem nenhum mérito para se apresentar diante de Deus. Mas João diz assim: o nosso Deus, ele é bondoso, ele nos perdoa os pecados, ele nos aceita. O pecado nos deixa totalmente sem condições de estarmos diante de Deus. É como se nós estivéssemos assim em extremo assim odor, e Deus se aproxima de nós e nos abraça e nos ajuda. No livro de Filipenses, Paulo diz assim: o meu Deus, ele supre todas as nossas necessidades. Então, nosso Deus é um Deus bondoso. Respondendo à pergunta, como esses dois versos impactam a nossa vida? Impactam a nossa vida se nós crermos nessa promessa, na promessa do perdão dos pecados e na promessa de que Deus, ele cuida de todos nós. Muitas vezes nós não entendemos isso. Os filhos de Deus não precisam temer nada neste mundo, porque eles estão amparados pelo Criador, pelo mantenedor da nossa vida, além de ser o nosso provedor de salvação. O irmão Sebastião saiu de casa sem deixar nada para a esposa e a filhinha de 1 ano. E ele estava preocupado, porque ia ao trabalho, mas já tinha tirado todos os vales possíveis que a empresa permitia. Ele ligou para um amigo e disse: eu preciso de R$150 para fazer uma comprinha para a minha família. O amigo disse: eu te arrumo, não tem problema. Sebastião chegou no trabalho e disse para o patrão: patrão, como eu já tirei todos os vales, eu preciso de dinheiro para comprar hoje alguma coisa para casa. Minha esposa ficou em casa sem nada para dar para a neném. O senhor me faz o seguinte: o senhor me deixa sair uns 40 minutos, que eu vou até a casa de um amigo buscar um dinheiro emprestado e depois então eu retorno para o trabalho. O patrão disse: pode ir, Sebastião. Sebastião foi na casa do amigo, pegou os 150, foi no supermercado, fez uma comprinha, estava chegando em casa e atravessando uma praça perto da casa dele. Um redemoinho muito forte começou a agitar toda aquela praça e levantar poeira e papel junto. E o Sebastião ia atravessando e o redemoinho colheu ele bem no meio. Ele tentou fechar os olhos por causa da poeira e assim o fez, e aquele redemoinho passou por ele. E quando ele abriu os olhos, ele ficou impressionado. Havia várias notas de R$50 em volta dele. Ele olhou e disse: meu Deus, o que é isso? Olhou ver se tinha alguém perto que o dinheiro pudesse ter voado do bolso da sacola de uma pessoa. Não havia ninguém. O dinheiro apareceu como por encanto vindo de algum lugar. Sebastião contou o dinheiro. Havia R$450. Ele disse: louvado seja Deus. Voltou, pagou o amigo 150 e ainda lhe sobraram R$300 para que ele pudesse passar o resto do mês. Ele louvou a Deus
acreditando que o Senhor Deus, Ele realmente supre as nossas necessidades, quando nós cremos em suas santas promessas. Por isso, podemos dizer que Deus é um amigo poderoso que não falha. No livro de Hebreus 10, 28, diz assim: fiel é aquele que prometeu. Deus é um amigo que promete e Ele não falha. Diante da Catedral de Nova York, um homem todo dia chega, macambúzio, arrastando os pés, cheio de trapos, encosta o rosto na grade daquela igreja, cercada por aquela grade, fica olhando para o relógio, perto do meio-dia, fica ali uns 15 minutos, o relógio bate meio-dia, ele abaixa a cabeça e começa a voltar triste, arrastando os pés. A história conta que esse homem era um grande comerciante de Nova York. E devido à crise financeira do país, ele acabou tendo que, assim, fechar as portas, mas ele não queria fechar as portas do seu comércio. E ele pediu ajuda para um amigo. O amigo disse: me encontre meio-dia, em frente à Catedral de Nova York, eu vou levar o dinheiro para você. Pois ele foi para lá. E o amigo infiel não apareceu. Ele ligou para o amigo e o telefone só estava ocupado. O amigo começou a fugir dele. Isso levou esse homem a perder a própria razão. Os problemas que surgiram, um atrás do outro, ele acabou ficando um homem doido. Perdeu a razão, foi internado no hospício, saiu, a família deixou ele andando pela rua. Todos os dias ele vai até a frente dessa igreja, coloca o rosto na grade e olha para o relógio, esperando por um amigo infiel que nunca veio nem virá. Ainda bem que o nosso Deus é um amigo fiel. Por isso, nós podemos aqui dizer para você que nesse estudo, nós temos que crer na palavra. A preciosidade das promessas de Deus é algo que nós não podemos dispensar. Diz aqui uma pergunta 5. Como a palavra de Deus descreve nossa necessidade de termos fé nas promessas divinas? Hebreus 3,19 diz assim: e vemos que não puderam entrar na terra prometida por causa da incredulidade. E ainda, Hebreus 4, versos de 1 a 3, diz assim: e tendo-nos sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos que não haja algum de vós que pareça ter falhado, porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como para eles. Mas a palavra da pregação não se lhe aproveitou, porque não chegou a ser unida com a fé. Notem, Jesus, no livro de Mateus 13:58, diz assim: e Jesus não fez naquela cidade muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Então, para a pergunta, como a palavra de Deus descreve a necessidade de termos fé? A fé em Deus, a resposta é: a fé em Deus é muito importante, porque Deus se agrada daqueles que nele confiam, que nele têm fé. Muitos perderam grandes bênçãos por causa da sua incredulidade. Pela fé, Deus cumprirá suas promessas para hoje e para o futuro também. O que devemos então fazer? Devemos crer em Deus como sendo o provedor de nossa vida, naquele que promete e cumpre. O grande pregador Moody estava num domingo à noite pregando. Ele tirou o seu relógio de ouro e colocou em cima do púlpito. E ele disse: para a primeira pessoa que levantar e vier buscar o relógio, pode vir, o relógio é seu. As pessoas se alvoroçaram, um conversando com o outro. Um menino disse para o seu coleguinha: vai lá buscar o relógio. O outro disse: não, ele vai fazer uma ilustração e a gente pode passar vergonha lá na frente. Um menininho muito esperto, cabelo bem penteado, pediu licença ao pai. Subiu os 3 degraus do púlpito. Pegou o relógio, colocou no pulso e disse para o pregador: muito obrigado. O pregador disse: eu que agradeço por você ter confiado na promessa que eu fiz de dar o relógio. Que ele lhe seja útil como foi útil para mim nesses últimos anos. As crianças perguntaram: o senhor vai dar um relógio de ouro para ele? O grande pregador disse: sim, eu vou dar, porque ele creu na minha promessa. O relógio é seu. E o menino desceu todo confiante e garboso, com o relógio no pulso. Deus, Jesus e o Espírito Santo formam a figura de um Deus amigo que não falha em cumprir suas promessas. Eu deixo aqui um lembrete. A falta de fé na capacidade divina de fazer o que Ele prometeu em sua palavra limita o cumprimento das promessas em nossa vida.
quando temos falta de fé naquilo que Deus prometeu, nós limitamos o cumprimento dessas promessas em nossa vida. Se mesmo lendo a palavra, a pessoa, mesmo assim, continuar duvidando da capacidade divina de cumprir suas promessas, então a pessoa vai perder as bênçãos que estavam esperando. Oremos para que Deus aumente a nossa fé, para que nós possamos testemunhar dessa fé em suas promessas diante de muitos que estão perdendo a fé. Nós temos que ser instrumentos de ajuda àqueles que estão perdendo a fé, a pessoas que estão perdendo a confiança em Deus. E quando nós testemunhamos do que Deus fez e faz em nossa vida, as pessoas tomam um novo alento. Que Deus nos abençoe. Obrigado por seu estudo e pela compreensão da palavra de Deus. É o que desejamos a todos e desejamos a você um bom dia.